Então galera, agora sim a gente inicia um novo vídeo do Vectron Bordeaux vermelho do Fabrício. O que a gente evoluiu aqui? Eu não sei se eu havia falado, mas o radiador já está todo montado, todas as ligações elétricas e de mangueiras todas reconectadas aqui nessa parte. Já coloquei o coletor de escape no lugar, limpado todas as roscas, travado todos os prisioneiros, junta nova, tudo zeradinho. E aí eu avancei aqui para a parte de distribuição. Tem que ainda limpar aqui, ainda tem graxa e gordura. Eu tinha feito só uma limpeza superficial, agora vamos limpar sem os componentes. Vazamento de óleo estava presente aqui, tanto lá embaixo quanto nos retentores de comando, retentor do VB e retentor de comando. Então vai ser trocado todos eles. Vai entrar um kit novo de correia dentado pela Gates. Tinha óleo, depósito de óleo nas cabeças das velas, aí dentro dos buracos das velas. Pode ter sido residual de um passado? Pode, mas pode ser indício de que a tampa de válvulas está vazando para dentro. Então aí para o cliente ficar de olho e de repente já pensar em numa tampa para futuro, né? Eu já vou também montar o coletor de emissão no lugar, em seguida. Mas vamos focar agora em finalizar essa distribuição. Tem as polias aqui para limpar e desoxidar, deixá-las zeradas, né? E entrar com aquele kitzão novo. Sim, a correia dentada, apesar de aparentar ser bem nova, ela não é uma correia velha, deve ter sido trocada não faz muito tempo. Ela está totalmente contaminada no óleo. Acho que é uma das que eu vi mais contaminadas até agora. O vazamento era bem grande ali. E as velas aqui eu já dei uma limpada, mas como eu havia dito, tá bem gasta. E bem gasta a velha, é difícil ver vela quando é toda duplo tão gasta assim. Vou até dizer pro cliente reduzir o intervalo de troca, e não sei quando foi a última troca que ele fez, mas bem gasto o eletrodo. Então tá, feito isso, bora trabalhar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Fala galera, só para mostrar aqui, o cliente comprou as velas, forneceu as peças e acho que, segundo ele lá, quando forneceram na Autopeças, forneceram a vela errada. Deram uma vela de 8 válvulas para ele, eu já guardei lá para ele destrocar. E aí por enquanto ele vai manter as velas originais. Aqui eu já avisei ele, as velas estão com desgaste que... Muito bom, derrubei a vela. Com desgaste que eu ainda... Não, só derrubei. Que eu ainda não tinha visto numa vela 16 válvulas, tá? É bem elevado o desgaste, bem elevado. Daí eu já dei a dica pra ele não deixar a vela chegar mais nesse ponto. Reduzir o intervalo de troca, porque aqui o 2.0 tem uma bobina que é a bobina mais cara dos GM aí, né? A bobina mesma do Calibra, a mesma do Vecta XZ, do C20XZ. Para conservar a bobina, reduzir o intervalo de troca de vela, tá? Ele disse que depois em seguida já troca lá, ele só vai fazer destrocar ela e já troca. Eu vou pescar que caiu ali agora. Aí galera, no processo de volta do coletor aqui, 1 hora de serviço adicional, pelo fato de ser original, né? Originalmente os prisioneiros do cabeçote aí, tanto de emissão quanto de escape, não vêm com trava química, né? E vem com porca autotravante em cima, então na hora de extrair as porcas arrancam todos os prisioneiros. Dá para apontar direto o prisioneiro no cabeçote? Dá, mas é muito perigoso, principalmente atrás ali na admissão, porque tu não vai estar enxergando o ângulo certo. E aí se ele entrar atravessado, vai espanar a rosca no cabeçote, daí o problema é bem maior. Então o que tem que fazer? No torno lá eu tiro uma por uma das porcas autotravantes, boto uma porca, uma contraporca e vou colocar todos os prisioneiros agora com trava química no cabeçote. E aí sim depois entra o coletor. Isso aqui dá pelo menos 1 hora adicional de serviço que tem que fazer, não tem que fazer. Não fazer isso aqui é pedir para se queimar. Se um espanar ali, tu já vai perder mais de 1 hora abrindo rosca, embuchando, trocando prisioneiro. Então tem que fazer. Então galera, não sei se é início de vídeo novo ou se é o vídeo já correndo aí do carro. Finalizada a montagem da distribuição. Eu vou acertar um pouco a tensão aí. O tensor da correia ficou com um pouco baixa a tensão, vou subir um pouquinho. E aqui, triste notícia para o cliente é que ele já pagou o preço aí do levar as velas ao extremo. Ó.
A bobina já está com um dos campos trincado. Esse risco que vocês estão vendo aqui é um trincado. A gente vai voltar ela para o lugar, fazer o carro funcionar. Aqui é marca de injeção, aqui é trincado. Mas aqui ele já teria que trocar a bobina. Então aqui tem duas opções: tentar desenterrar uma Bosch original deste modelo, quando acha é uma fortuna, é bem difícil. Ou fazer o upgrade, a gente faz aqui a reconectorização dela. Eu desconectorizo e troco pro conector 3 pinos. E a gente faz o upgrade para a bobina do 2.2, que daí encontra mais fácil e é metade do preço quando encontra aí, né? Então aqui já o cliente já tem que deixar anotado para, quando possível, fazer isso aqui. E eu já avisei ele, né? Vela 15 mil quilômetros aí. Troca as velas, adianta o processo aí, evita danos e seja feliz. Eu ainda tenho que dar uma olhadinha nessa conexão aqui. Mas aqui, como eu disse, o cliente já está com o orçamento bastante apertado também, a gente tem que segurar um pouco o pé. Então bora fazer funcionar esse motor, deixar ele trabalhar, deixar ele aquecer, falta preencher o arrefecimento aqui, para ver como é que ficou as ligações de ar quente aí que a gente deletou, a substituição do radiador também, e ver os retentores, né? Foram feita a troca de todos os retentores. Não foi feita a troca do retentor traseiro, do retentor do volante, mas feito todos os da distribuição que vazavam aqui, deixavam passar óleo direto. Então bora botar esse carro funcionar e ver se ficou bom o resultado. Aí galera, só para mostrar então o carro funcionando. Já tá há mais de hora aí funcionando, a gente já acelerou, afinou o óleo, já deixou entrar aqui o sistema de ventiladores mais de uma vez. Tudo para verificar aí o vazamento de todos os retentores, né? Isso aqui é o tipo de serviço que é só serviço extra por causa da qualidade de peça, né? É fogo, né? Mas faz parte. Tá funcionando, a gente já vai desligar. A princípio não vazou nenhum, dessa vez a gente deu sorte. O que a gente observou aqui? Bom, o arrefecimento também não vazou, já se sangrou, já tá ok. Só depois a gente vai entrar e tirar tudo, entrar com o aditivo certinho. Sim, cabos aqui, eu usei os cabos velhos, depois vou botar os cabos novos, mas o cliente precisa trocar a vela. A bobina já está trincada, precisa ser trocada. Sem falar que tem ali aquela sujeira na admissão lá para depois, o dia que o cliente pensar em limpar, mas ali é um trabalho bem complexo, não dá para fazer de forma leviana. Mas aí ele vai precisar estar disposto e com orçamento para isso, né? Pra gente fazer. Agora vamos desligar, esperar esfriar tudo, tirar o coletor de escape de novo e aí sim entrar com o câmbio, fazer a parte de sangria de embreagem, deixar tudo certinho ali para depois subir o agregado, né? Mas para quem gosta de ver, tá aí o motor trabalhando dependurado. Então pessoal, bastante tempo sem vídeo aqui. Vamos fazer um resumo do que aconteceu, o que foi feito e como foi feito. Como foi feito vocês já sabem, né? Foi feito como se estivesse fazendo para nós. O que foi feito? Câmbio agregado no lugar. O trambulador está encaixado todo lá em cima, mas ainda não está regulado. E ainda falta colocar as travinhas que os mecânicos gostam de deixar sem, né? A gente sempre coloca. Tem que estar lá. O agregado já está torqueado. Torque do agregado no chassi 100 newtons mais 45 e 15 graus de torque angular, tudo torqueadinho aí. Tô fazendo a parte de montante, bieleta, ponta de eixo. Depois eu vou gravar um shortzinho de dica de como travar e dar o torque aqui. Torques 100 a 160 newtons, 65 a 70 newtons, 55 a 65 newtons, 65 a 70 newtons, tá? Sim, o reparador Chevrolet do Vectra B tem essa variação de torque. Meu palpite é que na época era muito comum o uso do torquímetro de vareta, e aí ele não é tão preciso quanto o torquímetro de estalo que a gente conhece, né? Então eles davam esses torques exóticos. Nunca deixar de colocar a cupilha. Eu vou abrir ela aqui, a cupilha de trava de porca aqui. Isso aqui fica girando, tem que ser travado, né? Senão ele tende a afrouxar a
Depois eu vou abrir ela aqui. Se não tiver original ou se ela quebrar, é normal quebrar com o passar do tempo. Compra nova e coloca, tá? Isso que o cara encontra fácil para comprar. E depois é sempre recomendável o copinho para evitar a corrosão ali do parafuso. É uma rosca fina, bem fácil de corroer, ficar ruim de fazer. Já drenei o resto do fluido de freio que tinha na linha do sistema de freio. Já liguei a linha hidráulica aí do atuador do câmbio para depois a gente iniciar o processo de sangria. O reservatório de fluido de freio já está aqui naquele processo que vocês conhecem, um ácidozinho dentro para limpar ele. Não agride o plástico, só limpa mesmo, desencraca. Já desencracou, depois eu limpo por fora, volta para o lugar zerado. O que mais que eu tinha para mostrar para vocês aqui? Assim, o escape já está todo parafusado no lugar. 27 newtons de torque vai aqui no primário, lá no coletor. E aqui é 13 newtons, o parafuso intermediário estava todo adaptado. Eu só botei porcas novas, o escape do cliente já está bem danificado. Na verdade já estava condenado da vinda anterior, né, o escape. Então aqui segue condenado, só botei uma porquinha nova ali para nós não ficarmos com vazamento de escape. Parte de correia de acessórios já está tudo montada também, polia damper no lugar, 7 newtons de aperto. Correia de acessórios foi usada a Gates a 18,90, a gente já falou sobre isso mais uma vez no canal. Carro que está com tensor já um pouquinho mais velho, a gente recomenda ir para essa correia 1 centímetro mais curta, seria da Blazer. Ela evita que o tensor fique muito sem tensão próximo ao fim de curso, fazendo aquele barulho que até se assemelha à batida de saia de pistão. Capa da correia já está tudo parafusado no lugar. Tinha um parafusinho que estava errado, eu mantive ele no mesmo lugar. Então o único parafuso aqui que eu me lembro do carro até agora que estava fora de padrão é esse. Mas como é um parafusinho muito específico, eu não tinha, só voltei o que estava no carro. Linha de ar-condicionado parafusada no lugar aqui, ó. É bem raro essa abraçadeira estar aqui presente também. Esse carro ainda estava, então está parafusado de volta no lugar. Assim, 65 newtons de aperto aqui o coxim dianteiro. A gente adicionou a arruela que faltava aqui embaixo do radiador, tinha se perdido. Ainda falta eu botar esse parafusinho aqui, em seguida eu vou colocar. E era isso. Agora a gente finalizando aqui essa parte de baixo, pode ir lá e começar a finalizar a parte de cima ali, para ver o carro funcionar de novo. Agora é tudo montado, né? E aí ir para a parte de sangria de freio e embreagem. Ver se a gente bota o carro se mexer com os próprios pés ainda hoje, para amanhã levar para alinhamento e fazer o assentamento de embreagem também, que a gente entrega a embreagem já pelo menos assentada, pronta para o cliente usar. Então é isso aí, galera. Esse é o resumão. Colhem com a gente que daqui a pouco vem mais. Vocês vão ver o carro daqui a pouco rodando também. Só para registrar então processo de montagem da frente do carro aí, tá? Faróis já no lugar, tudo ligado direitinho, todos os parafusos corretos nas posições corretas. Os isopores aí, ó, absorvedores de impacto, de vibração do para-choque também no lugar. Chicote todo passando aqui com as presilhas originais no lugar. Mini frente também com as suas porcas, exatamente as porcas que saíram do carro no lugar. A gente mostra porque a gente tá cansado de pegar carro e chega aqui tudo bagunçado, isso aqui tudo virado uma salada mista. Então aqui até para o cliente saber como é que o carro está sendo cuidado e para até ele exigir, se alguém mexer de novo e questionar, exigir também, né, que seja feito o serviço da forma adequada, do mesmo jeito que foi feito a última vez, né. Aqui então também a gente já colocou os cabos de vela novos que o cliente forneceu aqui. O carro tem um barulho forte na parte de correia de acessórios aqui, então o cliente forneceu correia nova. Eu não lembro se ele tinha consultado a gente se precisava ou não, até presumo que de repente ele tinha fornecido pensando que pudesse sanar esse barulho, mas não, tem algum ruído aqui a ser diagnosticado na parte de correia de acessórios. Depois que foi ligada a correia passou a fazer o ruído. Uma coisa é fato, o compressor do ar-condicionado dele tem algum BO sério, ele está travando a polia de embreagem dele ali, que não pode ficar assim. Então ele está meio que ficando diretamente atracado e isso é altamente prejudicial. Se o compressor ainda estiver vivo,
a chance dele morrer é bem grande. Mas aí aqui daí tem que ir direto pro especialista de ar-condicionado. A gente até pode assessorar, mas o PW ainda não mexe tão profundamente com essa parte de ar-condicionado aí. Vamos seguindo com o processo, daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês. Mas a ideia é já encostar o para-choque no lugar aí, deixar só alguns acabamentos por colocar pra depois. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado em seguida. Então pessoal, fazendo o processo de sangria do sistema de freio aqui do Vectrão. Limpeza e sangria, né? A gente precisa tirar todo o fluido rosa que tinha aqui, que tava com varga, ó, acredito, no carro. Então eu pedi pro cliente fornecer aí 4 latas de fluido de freio. Talvez não use as 4, mas se precisar a gente passa as 4. Eu já usei 2 e tô com a garrafa lá cheia e ainda tenho mais um. Mais 2 na verdade, ainda tem mais uma lá na caixa do cliente. Mas a ideia é deixar 100% limpo as pinças, né, as dianteiras e traseiras, e a embreagem, deixar um fluido zerado. Tô fazendo na máquina porque o carro já passou por uma troca de módulo de ABS ali, eu acho que até hidrovácuo já foi mexido, então não vamos forçar muito pedalando, vamos fazer toda na máquina aqui. Depois, se precisar no pedal, a gente tira só para finalizar, depois de já ter rodado o carro e feito assentamento, né? Aqui na traseira eu ainda vou tirar as rodas para não correr risco de sujar as rodas aí com fluido de freio. A gente usa ali o nosso equipamentinho da NASA aqui, uma garrafinha de chopp com furinho na tampa, mas ainda assim pode escorrer, vai que escape ali e tal, a gente não pode danificar as rodas do cliente. Lembrando então que segue o flexível de freio assim, né? O cliente agora estourou o orçamento dele aí, não conseguiu abraçar, então só para ficar registrado aí, ele já sabe, ele sabe do risco que é também, né? Já conversamos com ele e tal. Então vai tomar devidos cuidados aí com o carro e assim que possível fazer. Outra coisa, a gente testou uma sonda nossa aqui, o carro travou sonda ontem, funcionando. Testamos a linha de combustível também. O carro tá com aquela bobina trincada, eu também já registrei em vídeo aí, já falei com o cliente, ele vai ter que trocar a bobina. Pode ter trincado do tempo aí, pode ter trincado de em algum momento o carro ter sido lavado com a bobina quente, é bem comum um garagista fazer isso, né? Lava lá o carro com o carro funcionando, né, para vender, e aí vem a água fria em cima da bobina aquecida, ela trinca. E pode ter sido também do descuido do cliente aí de acabar rodando bastante tempo demais aí com as velas, né? Prova disso tá o desgaste das velas que estão no carro aí, bem acentuado, e o que é pior, 2 velas com desgaste maior do que as outras 2. Isso já denota que tem uma irregularidade de ignição, né? Mas é isso aí, como eu disse, o cliente veio para fazer uma manutenção relativamente simples e programada, e obviamente a gente acabou descobrindo mais coisas, até radiador o carro precisou, né? Então estourou em muito o orçamento do cliente. Aí eu já conversei com ele para já programar, porque não adianta, o carro, apesar de ser muito intacto, e tem gente que veio discutir aí nos comentários, vale 50 mil da onde? Cara, vai lá e compra Vectra barato e daí depois me diz. Me disse um Vectra todo imaculado não vale uma fortuna. Pra mim vale uma fortuna. Eu compraria esse caro e não compraria muitos aí que os caras dizem que é caro. Por quê? Porque aqui tudo que a gente foi identificando de problema, salvo pontuais exceções, são problemas que o tempo levou no carro. Que a idade do carro simplesmente levou esses componentes. Então daí a gente bota a mão ali, é tudo fácil de resolver, tudo sem gambiarra, tudo no lugar original. Isso é bom, entendeu? Salvo algumas exceções aí, a gente teve aquele BO da embreagem, teve uma bomba d'água aí que não era uma bomba muito boa, mas estava lá funcionando. E aí, o que tem aqui? O carro tem uma carbonização, eu mostrei em vídeo também, uma carbonização a maior que eu já vi nos dutos de admissão. Tinha farelo que estava se soltando. Entendeu? Como o cliente aqui já estava com o orçamento estourado, para fazer a descarbonização quando está naquele nível de carbonização na admissão, na parte de duto ali,
a gente precisa abrir a tampa de válvulas, precisa tirar os comandos para fechar totalmente as válvulas, porque aquela sujeira a gente não pode permitir que desça, porque ela pode se alojar em série de válvula. E apesar da gente não ter mexido e ter tomado os cuidados, alguma coisa deve ter acontecido nesse sentido. O carro está com uma falhazinha, de vez em quando acendeu a luz da injeção, a sonda deu uma travada. Eu não acho que a sonda tenha problema, embora a gente tenha botado uma sonda nossa e o carro tenha melhorado, mas eu não acho que a sonda tenha problema. Eu acho que deve ter alguma sujeira se alojado em série de válvula e o carro está tendo essa falha por isso. O que a gente vai fazer? A gente vai rodar com o carro hoje, né, para fazer o assentamento da embreagem, fazer o alinhamento do carro. E o cliente vai viajar com o carro, então a gente vai recomendar ao cliente a colocar um aditivo, de repente um Perfect Clean aí no tanque, e aí nessa viagem ali ver se ele se limpa tudo. De qualquer forma, já avisei o cliente aqui, já chegou a hora, por tempo e pela carbonização que tem. O carro não tem mais retentor de válvula, o óleo corre livre nas hastes de válvula, o que piora a carbonização, porque daí ele desce ali, junta com os farelos e vira uma meleca, né? Ele precisaria partir aí para uma troca de guia de retentores de válvulas desse carro e uma descarbonização total da parte de especial admissão. O escape estava bem bonito. Já falei com ele, então tem que fazer isso aí para estender a vida desse motor, né? O motor ele tá velhinho, tá cansadinho. A questão de lubrificante, o cliente vinha de um óleo ruim, mas já agora tá só no motor, então já resolveu essa questão de lubrificante. Então, por causa do lubrificante, ele não vai mais ter problema. E como uma manutenção de custo bem elevado, aí a gente vai ter que programar, né, para fazer. Ele vai ter que se programar também. Mas aí depois eu conto mais novidades para vocês. Bora continuar a sangria do freio. Como é que eu falar de mim? Aí, galera, continuando o processo de sangria do sistema de freio, conforme prometido, rodas traseiras removidas, só para isso, para não correr risco, né? E aqui, ó, olha o ar saindo aí, ó. Já saiu aqui quase 1 litro de fluido de freio total, 2 garrafinhas e 500 por garrafinha. Depois de terminar de sangrar aqui atrás, eu tiro mais uma vez lá na frente. E ainda a gente sempre roda com o carro para ver se não vai ter alguma diferença no pedal. E aí, se precisar, a gente tira mais um pouco depois de novo. É isso aí, devagarinho vai ficando top. A cor do fluido já é a cor esperada, já expulsou o fluido velho fora. Agora é só esperar parar de sair ar mesmo e ir lá tirar um pouco mais na dianteira. Aí, galera, pequenos detalhes que fazem um grande carro, tá? Aqui o Vectrão do cliente, só pra gente mostrar como é tratado e por que a gente diz que esse carro aqui tem um valor bem elevado, tá? O para-barro foi montado de volta no lugar aqui, todo limpo, né? A gente limpou, ele tem aqui uma tinta que deve ter respingado em algum momento da vida do carro, ó. Mas tá tudo limpinho. Todas as porquinhas de plástico instaladas, todas as pressões instaladas, eu troquei todas elas, né? Porque o pininho se perde aí quando a gente tira. Então daí eu troquei, botei pressões novas, né? Todos os parafusos originais nos lugares, ó. Esses detalhes aqui são aqueles detalhezinhos que fazem um carro ter um valor elevado aí. O para-barro não tem nenhum dano, nenhum rasgado, nenhum quebrado, o que é muito raro. Não tá arranhado, não tá raspado. Aqui eu ainda não botei o parafuso porque esse parafuso vai junto com o acabamento inferior aqui, que o carro também tem, do lado direito o carro tem também. Tá aqui o acabamento também todo inteirinho, ó. Depois a gente vai botar no lugar também com os parafusos originais. Então são esses detalhes que agregam valor a um carro. E aí aqui até para o cliente saber como está sendo cuidado aqui na PW, né? Tudo que saiu volta para o lugar direitinho. As presilhas dele aqui eu vou entregar para ele, porque perde o pininho quando extrai. Mas a gente coloca novas, né? Então tá aí presilhas novas, ó. Todas elas no lugar para não ficar batendo para barro. Fica aí só para registro e para deleite do cliente, ver como é que a gente cuida do carro dele aqui. A gente gosta.
todos os carros são cuidados assim, né? Só que normalmente os carros chegam com os para-barros já um pouco danificados, daí às vezes nem tem mais como prender, porque tá com os furos estragados. Principalmente carro que roda abaixo, arranca aí os parafusinhos ali, os prisioneiros de prender as porcas. Mas aqui tá tudo no lugar, então volta tudo pro lugar do jeito perfeito, né? Vamos embora continuar aqui, eu já tô colocando as rodas no lugar, o processo de sangria do freio já finalizou. A gente ainda vai tirar um pouquinho mais de fluido da embreagem. Tá aí o fluido velho que já saiu. Vai sobrar acho que uma garrafa do cliente para ele guardar para próxima. E daqui a pouco a gente bota o carro na rua, ainda tem uma barra de direção para trocar. Esse carro tá com a folga crônica na barra de direção. O cliente conseguiu aí, junto do custódio da Vectra House, uma barra de reposição mais moderna. A barra desse carro ela é quadradinha, ela apresenta folga com mais... ela é mais propícia à folga. O modelo até 99, se não me engano, até 2000. E essa barra foi uma atualização que a GM fez, ela é menos propícia à folga. Aparentemente essa tá filé. Então a gente vai substituir ali. Tem que tirar a sonda provisória que a gente colocou para teste. O protetor de cárter também do carro tá zeradinho também, tá aí, ó. Depois a gente vai instalar também no lugar. E daqui a pouco a gente bota ele na rua e leva vocês com a gente para dar uma passeadinha com o carro. E a gente vai fazer o assentamento de embreagem, assentamento de confirmar freio, se tá tudo 100%. E aí a gente conta para vocês. Aí galera, então só para mostrar, protetor de cárter instaladinho no lugar, capa lateral aqui também, já coloquei no lugar. Conversei com o cliente, ele está com óleo Motul, faltaria 2.000 km para troca de óleo do carro. Aí eu recomendei ele o seguinte: faz essa viagem que ele vai fazer agora, vai fazer uma quilometragem boa, vamos botar aquela carga braba de aditivo no tanque para ver se limpa um pouco os narizes do carro, ver se para essa falhada que ele ficou. E aí depois sim faz a troca do óleo, porque aí teoricamente pode contaminar mais o óleo, né? Uma vez que a gente vai entrar com uma carga de aditivo maior, não vai ser só gasolina que vai estar queimando, né? E aí depois sim faz a troca de óleo, entra com o óleo certinho. Mas isso porque o óleo, ele tá trocando de 5 em 5.000 km, o óleo semi, e ainda tá com 4.000 km o óleo que tá no carro, tá? A gente vai conferir o nível de novo, mas se eu não me engano eu já tinha conferido, o carro tá com o nível certinho de óleo. E é isso aí, vamos fazer essa mão aí para ajudar ele também. Capa lateral já toda instalada do jeito certinho, o protetor de cárter também. Agora a gente vai baixar e torquear todas as rodas no lugar aí. Protetor de cárter 20 newtons de aperto, tá? É bem baixo o torque para não espanar as buchinhas, tá tudo original aqui. O parafusinho também tá certinho. E roda como sempre, vocês já sabem, né? 13 quilos aí, 130 newtons. É o que o manual pede para roda de liga leve, 11 kg se for roda de ferro, tá? Então, tudo torqueadinho, não vai dar trabalho se ele precisar fazer uma troca de um pneu na rua aí, por exemplo, e também não vai danificar nada aí no carro, judiar nada, né? Vamos embora finalizar aqui e botar o carro rodar. Aqui pessoal, mais uma dica então da PW diretamente para vocês, com algum cumprimento do custódio lá da garagem VIP, que foi quem desenterrou. Aqui eu estou segurando os dois telescópicos da coluna de direção. O Vectra ele tem sistema de desarme de pedal e ele tem esse sistema de colapso da coluna de direção também, para questão de ajuda na sobrevivência lá na cabine em caso de acidente, né? O que vocês estão vendo aqui? À direita, uma barra que foi atualizada pela GM, não tenho bem certeza o ano. Se foi quando virou Vectra B2, ali em 99 para 2000, ou se foi um pouquinho depois de 2001, ali quando teve o facelift para 2002. Mas enfim, foi feito o upgrade da barra da esquerda, que é a mais antiga, para a barra da direita, que ela foi simplificada. Ó. A barra essa da esquerda ela é bem mais propícia à falha, por causa dessa buchinha que vai de Tecnil aqui dentro. Ó. Essa buchinha gasta e ela cria aquela folga chata que fica batendo no volante lá. Dentre outros itens, esse é um dos causadores, tá? Essa aqui é o telescópico, aqui o jeito que ele corre aqui dentro é mais robusto, ó. Então ela é menos propícia à folga, também causa folga, mas é bem menos propícia. Nesse carro então ele está recebendo um upgrade aí na tentativa de curar ali uma batida forte que tem de volante. Tá saindo a barra dele, que sim tem desgaste, a gente sente ali.
e entrando uma barra aparentemente sem desgaste aqui, né? Pra gente ver se vai sanar o problema. E fica a dica aí pra vocês, quem tiver problema nessa barra, não adianta ir atrás de outra usada porque ela vai estar ruim também, quase que 100% de certeza. A vantagem é já tentar o upgrade para barra mais moderna, que tem uma chance maior de encontrar ela sem folga, tá? Fica essa dica para vocês. Só para registro, então, as últimas manutenções do carro sendo executadas antes da gente botar na rua. Já troquei a barra de direção aqui. Agora só sinto folga, a princípio da caixa de direção, que já está um pouquinho cansada. E acho que tem um pouquinho aqui no globo, no Tecnil aqui do escamoteável também. É bem comum o Vectra ter folga, mas a folga mais séria que tinha saiu. No acabamento dos pés ali vai 3 pressõezinhas de plástico bem raras de se encontrar, acho que só saiu no Vectra aquilo. Tá só uma, e tava com 2 cintinhas plásticas, então eu refiz a mesma coisa, né? Eu não tenho esse acabamentinho para doar pro cliente. E aqui do lado direito, aquele acabamento sempre cai e fica batendo em cima do acelerador. Aí eu fiz um jeitinho ali que ele não fica mais batendo no acelerador, é bem comum também. Então tá finalizado, tem aqui a luz de teto. Quando a gente foi trocar a lâmpada, acabou quebrando o plafoneiro. Vou ver se eu dou um jeitinho de ajeitar ele, pelo menos para ficar no lugar direitinho. E agora a gente vai funcionar o carro, rodar com ele. Ainda tá na água no sistema para ele deixar circular. E aí depois a gente tira tudo. O carro tava com arrefecimento limpo, tá? Tava com aditivo certinho, o cliente já tinha feito. Mas igual a gente vai rodar e aí depois entra com aditivo novinho para deixar zerado, né? Então a gente vai rodar com ele assim ainda na água. E aí depois eu finalizo. Falta a gente tirar um pouco ainda do pedal de embreagem. O freio, a princípio, já ficou ok, mas o pedal de embreagem ainda tá ruim. A gente vai tirar um pouquinho mais de fluido aí na sangria. Aí agora pedalando mesmo, né? E daqui a pouco a gente se vê lá no alinhamento, então. Vamos levar o carro para fazer o alinhamento e botar ele rodar hoje. Finalzinho do dia aí, vamos rodar ele um pouquinho. Assentar bem a embreagem. Se tudo correr como planejado, amanhã o cliente já pode aproveitar o carro dele de volta. Aí galera, registro então de despedida do Vectrão desta visita. Tá trabalhando aí na lenta, se sangrando o sistema de arrefecimento, tá? Corta a corrente aqui. Já conversei com o cliente sobre os detalhes, principalmente para ele ver esse corta-corrente dele, que do nada voltou a funcionar e era para estar bypassado via jumper, segundo ele. E do nada voltou a funcionar, voltou a interromper o carro. Então ele pode ter algum BO sério ali, de repente mal instalado, gerando até aquela deficiência de bomba de combustível que a gente enxergou. E as velas, né? Velas e bobina, mas em especial as velas, que tem 2 bem desgastadas. Aí ele só veio as velas erradas, acabou ficando as velas velhas. Então eu teria que botar as velas certinho aí o quanto antes. Mas tá aí, vamos se despedindo da nave. Bonitona, ele tem aí uma lâmpada de posição para trocar, ele também já estava ciente. E se não me engano uma luz de ré, né? Uma luz de ré também para trocar. Eu vou dizer para ele aproveitar e já trocar também, ainda mais que ele vai viajar com o carro. Só aí pro cara levar uma multa de graça é 2 palitos, né? Mas no mais tá aí a nave, trabalhando. Horas ele dá umas falhadas, o cliente até relatou que esse sintoma que o carro fez ontem, em qualquer regime de rotação ele fez com a gente, tá? De horas falhar, horas acender a luz da injeção. O cliente disse que o carro já tinha apresentado esse sintoma, mas só apresentava normalmente quando ele dava uma acelerada mais forte em rodovia e tal. E o carro passou a fazer com mais intermitência depois que a gente executou os serviços aqui na manutenção, né? Então tem uma teoria de que possa ter se desprendido alguma sujeira e está atrapalhando a vedação de alguma válvula, que daí a tendência é que vá limpando ali, né? Com o passar do funcionamento do carro. Mas pode ser também as velas que foram limpas e aí tem 2 velas desgastadas. Pode ser também algo relacionado a esse corta-corrente. Só que nada tira o fato, né? O fato é que o cabeçote já não tem mais retentor de válvula, né? O carro nunca foi tirado esse cabeçote, tá tudo original, mas não tem mais retentor de válvula no carro. Então tá deixando passar óleo direto aí
já, e isso está gerando uma carbonização em excesso e inclusive está fazendo que o carro consuma um pouco de óleo e tenha, né, essa marcha lenta um pouquinho irregular e essas falhas que o cliente já citou. Então aqui, antes de ele ter problema com o cabeçote, vale levantar e fazer a manutenção aí. Não vai precisar nem retificar a face, a gente manda para retífica, vai ser feito só a limpeza da face, sem fazer remoção de material, né? E aí entra com retentor tudo novo, troca a válvula que precisar, se precisar, faz guia se precisar, faz assentamento, faz sede de novo também, deixa tudo zeradinho. E aí já dá pra gente ter uma ideia melhor também da parte de baixo do motor, como é que tá a saúde, pra ver aí se a gente também já vai ter que ir se programando para mais adiante mexer, ou se o carro tá mais saudável. Parte de retentor de válvula sofre muito aí com o tempo e com a nossa gasolina ruim, né? Então aí não tem muito o que fazer. Então ele finalizando a sangria aqui, tá prontinho o carro, a gente vem buscar hoje. E vocês devem ver o carro em breve, ele tem bastante manutenção pendente. Mas é tudo maravilhoso de fazer, né? É tudo coisa que o tempo e a idade levaram, e a quilometragem agora tá levando, o carro tá com 115 mil km. Mas o carro imaculado vale a pena o cara mexer, né? Não acha nada de gambiarra, não acha nada de adaptação, então é só ir corrigindo conforme o manual manda e vai ficando tudo uma maravilha, né? Então é isso aí. Quem assistiu até o final, anota aí guias, para relembrar sobre guias, retentores de válvula aí que estão deixando passar óleo. Então a palavra-chave é guias, para quem assistiu até o final. Eu deixei a palavra guias porque aquele carro ali também está precisando de retentor de válvula, o meu carro. E as guias de válvula são desse tamanho assim, para liberar o ar, passar no nariz. Não recomendo, tá? Mas é isso aí. Tá bonitinho aí trabalhando, quase acabando o combustível. A gente tem que abastecer. Eu vou ver com ele se ele não quer que eu vá ali e abasteça, para ele não ter que abastecer de noite. Mas tá aí, até agora, ó, liguei, o carro não deu uma falhada, não acendeu luz de injeção, só que ele meio de lua. Ontem ele fez uma ou duas vezes, daí outra vez trabalhou normal. Então, de repente ele tá se limpando já. Recomendei o cliente entrar com 2 Perfect Clean no tanque aí, pra dar uma limpada melhor naquela admissão ali, ver se dá uma melhorada. Mas mais uma vez, não tira o fato de que ele precisa mexer nesse cabeçote aí pra deixar o carro 100%, né? Antes de ter problemas mais sérios e até para ele desfrutar de um carro melhor, né? Então bora lá. Outra recomendação para ele: esse carpete tá ficando embaixo da embreagem, tá prejudicando o funcionamento da embreagem. Então vou recomendar ele aí fazer o corte da embreagem ou usar esse carpete mais para trás ou até trocar. Tá prejudicando ali o funcionamento. Tá aí, ó, entrou as ventoinhas, carro sereno. Corta a corrente aí, vê urgente pra a gente tirar, ter certeza aí que não é corta-corrente ou as velas que estão gerando essa loucuragem que ele fez aí com nós ontem.